As vozes do coro concertam lindamente. Ou seria concertam lindamente? Olá! No vídeo de hoje nós vamos ver as diferenças entre concertar com S e concertar com C. Você sabe a diferença entre eles? Não? Então continua aqui comigo. Bom, consertar com S remete a trazer algo ao estado anterior, no sentido de reparar, restaurar, remendar, corrigir, solucionar, remediar e por aí vai. Então, por exemplo, meu carro estragou e mandei consertar. Meu vestido rasgou pouco antes da festa e tive que consertar às pressas. Brigamos por causa de um mal-entendido, mas vou consertar isso. Então, aqui nós temos consertar no sentido de reparar, restaurar, remendar, solucionar e por aí vai. Podemos, inclusive, usar essas palavras aí como sinônimos. Então, por exemplo, meu carro estragou e mandei reparar. Meu vestido rasgou pouco antes da festa e tive que remendar às pressas. Brigamos por causa de um mal-entendido, mas vou solucionar isso. E cabe destacar que consertar é um verbo que origina o substantivo conserto, que remete justamente a essa ideia de restauração, reparação, solução e por aí vai. Então, nós temos consertar como verbo primitivo e conserto como substantivo derivado, pois deriva aí do verbo. Então, podemos usar conserto substantivo das seguintes formas. Meu carro estragou e mandei para o conserto. Meu vestido rasgou pouco antes da festa e tive que fazer o conserto às pressas. Brigamos por causa de um mal-entendido, mas tem conserto. Então, aqui nós temos conserto no sentido de reparação, solução, correção e por aí vai. E aqui vai uma diquinha para gravar a grafia. O verbo consertar com S e o substantivo conserto com S remetem a essa ideia de construir algo, reparar. E para isso, muitas vezes, precisa de instrumentos como serra, o ato ali de serrar algo, que constitui um instrumento usado para construir, reparar. Então, consertar e conserto com S remetem aí a palavras como serra, serrar, que também são escritas com S, que por sua vez também remetem a essa ideia de construir, reparar. E agora vamos para consertar com C. Consertar com C remete à ideia de combinar, harmonizar coisas entre si, como sons, ideias, opiniões e por aí vai. Então, por exemplo, as vozes dos cantores do coro concertam perfeitamente. Você não deveria se filiar, pois seus princípios não concertam com os do partido. Os amantes concertaram de se encontrar ao pôr do sol. Então, nós temos aí concertam no sentido de harmonizar, combinar coisas entre si. Inclusive, podemos substituir por essas palavras perfeitamente. Então, as vozes dos cantores do coro harmonizam perfeitamente. Você não deveria se filiar, pois seus princípios não harmonizam com os do partido. Os amantes combinaram de se encontrar ao pôr do sol. E concertar com C também constitui um verbo que origina um substantivo, concerto com C, que remete a essa ideia de combinação, harmonização e tudo mais. Então, concertar com C, assim como concertar com S, constitui um verbo primitivo, e concerto com C, assim como concerto com S, constitui um substantivo derivado, pois deriva aí desse verbo. E podemos usar concerto das seguintes formas. O concerto das vozes dos cantores do coro foi perfeito. Você não deveria se filiar, pois não há um concerto entre seus princípios e os do partido. O concerto dos amantes foi de se encontrarem ao pôr do sol. Então, temos aqui o substantivo concerto, dando essa ideia de combinação, harmonização e tudo mais. Só que você já deve ter reparado que não é um uso muito comum. O uso mais comum do concerto, na verdade, é fazendo referência a um evento musical, em que há ali harmonização de instrumentos. Mas, de qualquer forma, há aí essa ideia de harmonização, de combinação, no caso de instrumentos e sons. Então, por exemplo, fui a um concerto ontem e foi lindo. E aqui vai uma diquinha para você gravar a grafia. O verbo concertar com C e o substantivo concerto com C remetem aí a canto, canção, que remete, por sua vez, à ideia de combinação, no sentido de harmonia.
Então, concertar e concerto com C remete a canto e canção com C, que por sua vez remetem à combinação, que é com C também. E tudo remete aí à ideia de harmonia. Então assim fica fácil de gravar, não é? Então já anota aí a diquinha para você não se esquecer mais. E agora vamos para o exercício. Meu vestido rasgou pouco antes do, mas consegui a tempo, ainda bem. Foi lindo, os instrumentos lindamente. Infelizmente, na volta o carro estragou. Ou vai ser uma fortuna. E aqui nós temos abaixo as opções: consertar com S, conserto com S, conserto com C e consertaram com C. E agora coloque cada uma das opções abaixo no local mais apropriado. Pause o vídeo e responda. Então vamos às respostas. Na primeira parte nós temos: meu vestido rasgou pouco antes do. E aqui nós vemos que se trata de um evento, né? Até pelo que ele fala depois, os instrumentos e tudo mais. Então, trata-se de um evento musical. Meu vestido rasgou pouco antes do evento musical. Então, aqui a gente já sabe que se trata de um substantivo. Mas seria concerto com S ou concerto com C? Bom, evento musical remete ao quê? A ideia de harmonização, combinação, no caso aqui de sons e tudo mais. E também remete à ideia o quê? De canção, canto, que tem que estar tudo em harmonia ali, os sons, as vozes. Então, né, canto, canção, combinação, tudo grafado com C. Logo, é concerto com C. Meu vestido rasgou pouco antes do concerto. Na próxima parte nós temos: mas consegui a tempo, ainda bem. Aqui a gente vê que se trata de um verbo. Mas consegui reparar a tempo, ainda bem. Então, se é um verbo, então é ou consertar com S ou consertar com C. E qual seria dos dois? Bom, a ideia de reparar remete ao quê? Reparar, construir, fazer algo. E pode remeter aí a instrumentos, né? Como serra, né? O ato de serrar também. Claro que não vai ser utilizada uma serra aqui, mas remete a essa ideia. Então, serra, que é grafado com S, remete a essa ideia. Logo, a opção correta é consertar com S. Mas consegui consertar a tempo, ainda bem. Na próxima parte, nós temos: foi lindo, os instrumentos lindamente. E aqui nós temos o quê? Um verbo, né? Sentido de quê? De harmonizar. Foi lindo, os instrumentos harmonizaram lindamente. Então, se é um verbo, vai ser o quê? Ou consertar com S ou consertar com C. Mas a gente sabe muito bem que a ideia de harmonia remete ao quê? Harmonia, combinação, canto, canção, que tem que estar tudo em harmonia, não é? Então, canto, canção, combinação, escrevem com C. Logo, é consertar com C. No caso aí, consertaram, porque essa é a conjugação mais adequada para esse tipo de construção. Então, foi lindo, os instrumentos consertaram lindamente. Na última parte, nós temos: infelizmente, na volta, o carro estragou. Ou vai ser uma fortuna. E aqui a gente sabe que está falando o quê? Da reparação do carro, né? Reparo, reparação, que vai custar caro. Então, o reparo vai ser uma fortuna. Aqui, então, precisamos de um substantivo. Logo, vai ser conserto com S ou conserto com C. A gente sabe bem que trata-se o quê? De reparação, né? Construção de algo para renovar ou para voltar ao que era antes do estrago. Então, remete ao quê? A instrumentos, né? Serra, né? O ato de serrar. Repetindo, aqui a gente não vai usar serra nem nada, mas está incluído na ideia. Serra, que remete a essa ideia, é grafado com S. Logo, a palavra adequada aí é conserto com S. Então, infelizmente, na volta, o carro estragou. O conserto vai ser uma fortuna. E o texto completo ficou da seguinte forma: meu vestido rasgou pouco antes do concerto, mas consegui consertar a tempo, ainda bem. Foi lindo, os instrumentos consertaram lindamente. Infelizmente, na volta, o carro estragou. O conserto vai ser uma fortuna. E agora vamos retomar brevemente o que vimos. Nós vimos as diferenças entre consertar com S e consertar com C. Consertar com S remete a fazer algo retornar ao que era antes, no sentido de reparar, arrumar e por aí vai. Então, por exemplo, consertei o meu vestido rasgado.
consertei a situação e fiz as pazes com meu amigo. Então aqui nós temos consertar, né, com S, e pode ser muito bem substituído por palavras como reparar e arrumar. Então, remendei o meu vestido rasgado, arrumei a situação e fiz as pazes com meu amigo. Consertar com C, por sua vez, remete a combinar, harmonizar coisas, como sons, opiniões, ideias e por aí vai. Então, por exemplo, as vozes dos cantores concertam lindamente. Decidimos nos separar porque nossos ideais não concertavam. E aqui nós temos então consertar com C. E pode ser perfeitamente substituído aí por palavras como harmonizar, combinar. As vozes dos cantores harmonizam lindamente. Decidimos nos separar porque nossos ideais não combinavam. E lembrando também das diquinhas bobinhas, mas bastante úteis para você gravar a grafia. Então, consertar e concerto com S remetem o quê? A instrumentos como serra, o ato de serrar, né, que constitui o quê? Um instrumento aí usado para construir e reparar. Então, consertar com S e concerto com S podem remeter aí a palavras como serra e serrar, que também são grafadas com S. Que, por sua vez, remete aí, né, à noção de construção, reparação e por aí vai. Já consertar com C e concerto com C remete ao quê? A palavras como canto, canção, né? E até a própria palavra combinação, né? No sentido aí de harmonia. E concertar com C e concerto com C remetem aí a palavras como canto, canção, combinação, no sentido de harmonia. E canto, canção, combinação são todos aí grafados com C. Logo, concertar e concerto com C remete aí a ideia de harmonia e harmonização. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos então nos próximos vídeos. Bons estudos!